Desde tempos antigos, a humanidade olha para o céu em busca de respostas. Planetas, estrelas e galáxias sempre exerceram um fascínio irresistível. No entanto, em 2005, um novo corpo celeste entrou em cena para desafiar nossas definições astronômicas: Eris. Com uma aparência misteriosa e um impacto significativo na reclassificação dos planetas do Sistema Solar, Eris é um dos planetas anões mais intrigantes já descobertos. O conceito de planeta anão foi introduzido pela União Astronômica Internacional em 2006, após a descoberta de corpos celestes que apresentavam características semelhantes a Plutão. Para ser classificado como um planeta anão, o objeto deve atender a 3 critérios principais: orbitar o Sol, ter massa suficiente para que sua gravidade o molde em uma forma aproximadamente esférica, e não ter limpado sua órbita de outros detritos cósmicos. Diferente dos planetas tradicionais, que dominam gravitacionalmente suas órbitas, os planetas anões compartilham suas regiões com outros corpos de tamanho semelhante. Eris foi descoberto em 5 de janeiro de 2005 por uma equipe liderada pelo astrônomo Mike Brown, do Instituto de Tecnologia da Califórnia. A descoberta ocorreu a partir de imagens capturadas pelo Observatório Palomar em 2003, mas foi confirmada apenas anos depois. Inicialmente, Eris foi apelidada de Xena, em referência à personagem de uma série de televisão popular na época, mas em 2006 recebeu seu nome oficial, inspirado na deusa grega da discórdia e do caos, refletindo sua influência na redefinição dos planetas do Sistema Solar. Eris possui um diâmetro estimado de aproximadamente 2.326 km, sendo apenas um pouco menor que Plutão, que tem cerca de 2.377 km. Sua massa, porém, é cerca de 27% maior que a de Plutão, tornando o planeta anão mais massivo conhecido. Essa descoberta levantou questões sobre a classificação dos corpos celestes e acabou resultando na criação da categoria dos planetas anão pela Universidade Astronômica Internacional em 2006. A superfície de Eris é extremamente refletiva, com um albedo que é a medida do brilho de um astro que não é uma estrela de aproximadamente 0,96, que significa que reflete quase toda a luz que recebe. Essa característica sugere que sua superfície é composta predominantemente de gelo de metano e possivelmente de nitrogênio congelado, semelhante a Plutão. A presença de metano sugere que sua atmosfera pode ter sofrido transformações ao longo de sua órbita, congelando quando se afasta do Sol e sublimando quando se aproxima. Eris possui uma órbita altamente excêntrica, variando sua distância do Sol entre aproximadamente 38 e 97 unidades astronômicas, o que significa que em seu ponto mais distante está quase 3 vezes mais longe que Plutão. Seu período orbital é de aproximadamente 557 anos terrestres. Atualmente, Eris se encontra em uma das regiões mais distantes de sua órbita, tornando seu estudo detalhado um grande desafio para os astrônomos. Assim como Plutão tem Caronte, Eris possui sua própria lua, Disnomia, nomeada em homenagem à filha da deusa Eris, que representa a anarquia. Disnomia tem um diâmetro aproximado de cerca de 700 km. Sua presença foi essencial para os astrônomos calcularem a massa de Eris com precisão. Uma das teorias mais aceitas para a formação de Disnomia é a colisão entre Eris e outro objeto do cinturão de Kuiper. Isso foi concluído depois que, de acordo com Michael Brown, quando modelos de colisão para prever como Plutão e Caronte se formaram, modelos continuaram produzindo minúsculos satélites, muito menores que Caronte. Porém, nunca tínhamos visto satélites tão pequenos antes no cinturão de Kuiper. Mas então encontramos uma lua no sistema Haumea. Temos um vídeo no canal. E então foi encontrada a Disnomia. Ambas se parecem muito uma com a outra.
Isso nos leva a concluir que os maiores objetos do cinturão de Kuiper podem ter sofrido colisões. Atualmente, não há nenhuma sonda espacial enviada especificamente para explorar Eris. No entanto, cientistas discutem a possibilidade de futuras missões semelhantes a New Horizons, que explorou Plutão em 2015. Devido à sua enorme distância e órbita elíptica, uma missão para Eris levaria décadas para alcançá-lo. Modelos sugerem que uma sonda lançada com a tecnologia atual poderia demorar cerca de 25 a 30 anos para chegar ao planeta anão, tornando sua exploração um projeto de longo prazo. O estudo de Eris tem um impacto significativo na astronomia moderna. Sua descoberta não apenas desafiou a concepção do que significa ser um planeta, mas também forneceu novas perspectivas sobre a composição e a dinâmica do cinturão de Kuiper. Além disso, sua análise pode ajudar a entender melhor a formação do sistema solar e os processos que moldam os corpos gelados nos confins da nossa vizinhança cósmica. Eris, o gigante gelado do sistema solar, é um exemplo fascinante de como o conhecimento humano está em constante evolução. Sua descoberta não apenas remodelou nossa visão do cosmos, mas também abriu portas para novas investigações sobre os planetas anões e os mistérios ocultos além da órbita de Netuno. Ainda há muito a aprender sobre esse enigmático mundo. Futuras missões podem revelar segredos surpreendentes sobre sua estrutura, composição e história. Até lá, Eris continua sua lenta jornada ao redor do Sol, desafiando nossa compreensão do universo. A sonda Dawn foi uma missão histórica da NASA, projetada para explorar dois dos maiores corpos do cinturão de asteroides, Vesta e Ceres. Sua idealização começou no final dos anos 90, quando cientistas perceberam que esses corpos poderiam conter pistas cruciais sobre a formação do sistema solar. A ideia era ambiciosa: estudar dois mundos completamente diferentes, algo nunca antes tentado na história da exploração espacial. O cinturão de asteroides é uma vasta região localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter, onde milhões de pequenos corpos rochosos e metálicos orbitam o Sol. Esses asteroides são remanescentes da formação do Sistema Solar, ocorrida há cerca de 4,6 bilhões de anos. Acredita-se que a intensa força gravitacional de Júpiter tenha impedido que esses fragmentos se unissem para formar um planeta, deixando-os dispersos ao longo dessa faixa. O cinturão de asteroides contém objetos de diferentes tamanhos, desde partículas minúsculas até corpos com centenas de quilômetros de diâmetro, como Vesta e Ceres, os maiores dessa região. Uma preocupação comum na exploração espacial era a possibilidade de impactos de naves com esses asteroides, dado o grande número de corpos presentes. No entanto, o cinturão é surpreendentemente espaçado, com vastas distâncias entre os objetos. A primeira sonda a atravessar essa região foi a Pioneer 10, lançada pela NASA em 1972, rumo a Júpiter. Temos um vídeo sobre essa missão no canal, vale a pena passar lá. Na época, havia receio de que ela pudesse colidir com algum asteroide, mas a missão provou que o cinturão, embora populado, é relativamente vazio em termos de risco de impacto. A descoberta e o estudo dos asteroides oferecem aos cientistas uma oportunidade única de investigar materiais primordiais que permanecem praticamente inalterados desde os primórdios do Sistema Solar. Isso faz do cinturão uma espécie de museu cósmico, guardando pistas valiosas sobre a formação e a evolução dos planetas. Missões como a Dawn foram cruciais para explorar esses corpos de perto e revelar suas complexidades. Após anos de planejamento e desenvolvimento, a Dawn foi lançada em setembro de 2007. Ela utilizou uma tecnologia inovadora, a propulsão iônica. Diferente de motores convencionais que utilizam explosões rápidas de combustível para gerar um empuxo, o motor iônico acelera íons, partículas eletricamente carregadas, para fora da nave, produzindo um impulso muito suave, mas constante. Embora esse tipo de motor gere uma aceleração mais lenta no início, ele é extremamente eficiente, permitindo que a sonda alcance altas velocidades ao longo do tempo, economizando combustível para longas jornadas no espaço.
A jornada da Dawn começou por Vesta, o segundo maior objeto do cinturão de asteroides, com cerca de 525 km de diâmetro. Vesta foi descoberto em março de 1807 pelo astrônomo alemão Heinrich Olbers, o mesmo que havia descoberto o asteroide Pallas 5 anos antes. A descoberta de Vesta foi feita por observações telescópicas, que naquela época estavam se tornando cada vez mais comuns com o avanço da tecnologia de telescópios. Olbers estava particularmente interessado no cinturão de asteroides, uma região que já havia revelado os asteroides Ceres e Pallas. Ele tinha a teoria de que esses corpos eram fragmentos de um planeta maior que teria se desintegrado em algum momento da história do Sistema Solar. Embora essa teoria não tenha se provado correta, sua dedicação à observação dessa área do céu levou à descoberta de Vesta. O nome Vesta foi sugerido pelo matemático Carl Friedrich Gauss, em homenagem à deusa romana do lar e da família. Vesta é o quarto astro a ser descoberto no cinturão de asteroides, após Ceres, Pallas e Juno, e se destaca por ser o mais brilhante de todos eles, podendo ocasionalmente ser visto a olho nu na Terra. O período orbital de Vesta ao redor do Sol é de cerca de 3,63 anos terrestres. Sua distância média do Sol é cerca de 353 milhões de quilômetros, ou 2,36 unidades astronômicas. Assim como Ceres, a órbita de Vesta tem uma leve excentricidade, o que significa que a distância entre Vesta e o Sol varia durante seu ciclo orbital. Ao orbitar esse corpo rochoso, a Dawn revelou uma paisagem que lembra muito os planetas terrestres, assim como Terra e Marte. Sua superfície é marcada por crateras e montanhas imponentes, resultado de intensas colisões cósmicas ao longo de bilhões de anos. Um dos achados mais impressionantes foi a descoberta da cratera High Sylvian, uma estrutura gigantesca cujo pico central é uma das maiores montanhas do Sistema Solar. Vesta também mostrou ter uma estrutura interna diferenciada, com núcleo, manto, uma crosta similar à da Terra, o que indica que ele é um embrião planetário, ou seja, um corpo que estava em processo de se tornar um planeta completo, mas cujo crescimento foi interrompido. Após explorar Vesta, a Dawn utilizou seu motor iônico para se mover até Ceres, o maior corpo do cinturão de asteroides e um dos planetas anões do Sistema Solar. As órbitas desses corpos não são muito próximas, mas estão relativamente perto uma da outra dentro do cinturão de asteroides. No entanto, a Dawn não aproveitou um alinhamento especial entre os dois para fazer a transição. Em vez disso, a sonda usou sua propulsão iônica altamente eficiente para viajar entre os dois corpos, ajustando sua trajetória conforme necessário. As órbitas de ambos os corpos possuem inclinações e excentricidades diferentes. Vesta tem uma órbita mais inclinada em relação ao plano do Sistema Solar, enquanto Ceres tem uma órbita mais circular. Essa flexibilidade no uso da propulsão foi essencial, já que a Dawn teve que realizar várias correções de trajetória até entrar em órbita ao redor de Ceres em 2015, após deixar Vesta em 2012. Com cerca de 940 km de diâmetro, Ceres é significativamente menor do que a Lua, mas ainda assim guarda características fascinantes. Ceres foi descoberto em janeiro de 1801 pelo astrônomo italiano Giuseppe Piazzi. Ele estava observando o céu noturno com um telescópio em Palermo, quando notou um objeto que parecia se mover em relação às estrelas fixas. Inicialmente, Piazzi pensou que havia encontrado um novo planeta, e ele o nomeou de objeto de Ceres Ferdinand. Após a descoberta, Piazzi teve dificuldade em localizá-lo novamente, pois o objeto parecia mudar de posição em relação às estrelas ao longo do tempo. Ele dedicou um tempo considerável tentando determinar sua órbita e, eventualmente, conseguiu fazer isso. Ceres foi o primeiro asteroide a ser descoberto e é também classificado como um planeta anão, sendo o maior objeto do cinturão de asteroides. O reconhecimento de Ceres como um asteroide e, posteriormente, como um planeta anão ocorreu ao longo do tempo, à medida que a compreensão dos corpos celestes se desenvolveu. Em 2006, a União Astronômica Internacional redefiniu a definição de planeta, resultando na reclassificação de Ceres como um planeta anão, refletindo sua importância e singularidade no Sistema Solar.
Sua superfície revelou manchas brilhantes, que mais tarde se mostraram ser depósitos de sais. Esses sais provavelmente se formaram a partir da água salgada que emergiu do subsolo, sugerindo a possibilidade de que Ceres tenha ou tenha tido um oceano subterrâneo. Essa descoberta é especialmente relevante na busca por vida, uma vez que onde há água, há a possibilidade de que existam condições habitáveis. Ceres orbita o Sol a cada 4,6 anos terrestres, e sua composição de rocha e gelo torna diferente de Vesta, que é predominantemente rochoso. Além disso, Ceres é muito menos denso que Vesta, revelando a ideia de que grandes quantidades de água estão presentes sobre sua superfície. Esses achados sugerem que, enquanto Vesta se assemelha mais aos planetas rochosos, Ceres aguarda características que lembram os mundos gelados do sistema solar exterior, como as luas de Júpiter e Saturno. A distância média de Ceres ao Sol é cerca de 414 milhões de quilômetros, ou 2,8 unidades astronômicas. A missão DAWN terminou oficialmente em novembro de 2018, quando a NASA perdeu contato com a sonda após 11 anos no espaço e quase 7 bilhões de quilômetros percorridos. Apesar disso, seu legado científico é imenso, deixando uma rica coleção de dados sobre esses dois mundos tão distintos. Uma curiosidade marcante sobre a DAWN foi que ela foi a primeira sonda a orbitar dois corpos celestes diferentes, algo possível apenas graças à sua propulsão iônica. Outra façanha única da DAWN foi ser a primeira a estudar de perto um planeta anão, fornecendo informações valiosas para futuras missões que possam explorar outros objetos semelhantes no sistema solar. Em suma, a missão DAWN não apenas ajudou a compreender melhor Vesta e Ceres, mas também ampliou nosso entendimento sobre a formação e evolução do sistema solar. Ela revelou como esses corpos preservam vestígios de um passado remoto, oferecendo um vislumbre das forças e processos que moldaram os planetas e luas que conhecemos hoje. Embora a sonda tenha se calado, seu impacto na ciência e na exploração espacial continuará a ser sentido por muitas gerações. Muito além da órbita de Netuno, reside um dos objetos mais misteriosos já descobertos pela humanidade, Sedna. Este planeta anão, detectado pela primeira vez em 2003, desafia nossas compreensões sobre a formação e dinâmica do nosso sistema solar. Sedna não é apenas mais um corpo celeste, mas sim um enigma que nos leva a questionar a própria natureza do que chamamos de limites no cosmos. Sedna foi descoberto por uma equipe de astrônomos liderada por Michael Brown, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, enquanto explorava as regiões exteriores do sistema solar. Com um diâmetro estimado entre 995 e 1.600 quilômetros, Sedna é menor do que Plutão, mas sua singularidade não reside em seu tamanho, e sim em sua órbita incomum. Esse planeta anão segue uma trajetória elíptica extremamente alongada, o que o leva a distâncias inacreditáveis de até 937 unidades astronômicas do Sol, mais de 30 vezes a distância entre Sol e Plutão. Sedna leva cerca de 11.400 anos para completar uma única órbita ao redor do Sol, o que significa que, desde o surgimento das primeiras civilizações humanas, Sedna mal percorreu uma fração da sua jornada cósmica. Quando foi descoberto, Sedna estava a cerca de 90 unidades astronômicas do Sol, uma posição que já é incrivelmente distante, mas apenas um vislumbre da sua verdadeira vastidão orbital. Mas por que Sedna tem uma órbita tão estranha? Essa é uma pergunta que desafia os astrônomos até hoje. Uma das teorias mais fascinantes sugere que Sedna pode ter sido perturbada gravitacionalmente por um objeto massivo, talvez um planeta ainda desconhecido que reside nas profundezas do espaço além de Netuno. Outra hipótese é que Sedna tenha sido capturado pelo Sol a partir de uma estrela vizinha durante um encontro próximo a bilhões de anos. Ambos os cenários oferecem insights intrigantes, mas até agora
a resposta definitiva continua a escapar dos cientistas. A superfície de Sedna é outro mistério. Observações sugerem que ela é composta por principalmente uma mistura de metano, água e nitrogênio congelados, dando ao planeta anão uma coloração avermelhada distinta, uma das mais vermelhas já observadas em qualquer corpo celeste no sistema solar. Essa cor indica a presença de tólens, compostos orgânicos que se formam quando a radiação ultravioleta do Sol incide sobre o metano e outros gases. Esses tólens são também encontrados em outros objetos do cinturão de Kuiper, como Plutão e Tritão, uma das luas de Netuno, sugerindo que Sedna compartilha uma origem comum com esses corpos, apesar de sua órbita única. Sedna é um lembrete poderoso de que ainda há muito a ser descoberto no nosso sistema solar. Em uma era em que a humanidade sonha em explorar Marte e talvez um dia enviar sondas para as luas geladas de Júpiter, Sedna permanece como um dos últimos territórios inexplorados do nosso sistema solar. Para estudar Sedna mais detalhadamente, uma missão espacial até ele seria uma jornada monumental, exigindo tecnologias e recursos que ainda não possuímos plenamente. Contudo, o estudo de Sedna, mesmo à distância, continua a fornecer valiosas pistas sobre a formação do sistema solar e a dinâmica dos objetos transnetunianos. O que começou com uma busca por novos planetas além de Plutão, revelou um universo de complexidade e mistério, onde Sedna reina como um dos enigmas mais profundos e cativantes. Em meio às vastidões do cinturão de Kuiper, onde incontáveis corpos gelados orbitam o Sol, existe um planeta anão que se destaca por sua forma e história peculiares: Haumea. Descoberto em 2004, Haumea é um dos objetos mais intrigantes do sistema solar, não apenas por ser um planeta anão, mas também por suas características únicas que o tornam um verdadeiro enigma para os astrônomos. Sua principal peculiaridade é a sua forma alongada e elipsoidal, um contraste marcante com os corpos esféricos mais conhecidos do sistema solar. Essa forma incomum resulta da sua rápida rotação. Haumea completa uma rotação em apenas cerca de 4 horas, uma das mais rápidas entre os corpos de seu tamanho. Essa rotação intensa faz com que Haumea se distenda, assumindo a forma de um esferoide oblato, mais semelhante a um ovo do que uma esfera perfeita. Outro aspecto fascinante de Haumea é seu sistema de anéis, uma característica extremamente rara entre os planetas anões. Este anel, observado pela primeira vez em 2017, pode ter se formado a partir de material ejetado da superfície de Haumea, devido a impactos ou mesmo à sua rápida rotação. Além disso, Haumea é acompanhado por 2 pequenas luas, Hyakka e Namaka. Eu acredito que se pronuncie dessa maneira, que provavelmente se originaram de fragmentos da superfície do planeta anão, criados em um evento catastrófico há bilhões de anos. A superfície de Haumea é composta principalmente de gelo de água cristalino, o que é surpreendente considerando sua localização no gelado cinturão de Kuiper. Esse gelo, que reflete a luz solar de forma eficiente, confere a Haumea uma aparência brilhante e reluzente. No entanto, a presença de gelo cristalino também levanta questões, pois ele é instável em escalas de tempo geológicas e deveria ter se convertido em uma forma mais amorfa. Isso sugere que Haumea pode ter passado por eventos de aquecimento ou atividades geológicas recentes, como criovulcanismo, que renovam a sua superfície. A origem de Haumea é igualmente intrigante. Há evidências que apontam para a possibilidade de Haumea ser o principal remanescente de uma antiga colisão catastrófica que criou um enxame de fragmentos, conhecidos como família Haumea, compostos por outros pequenos corpos que compartilham características orbitais e de composição. Esse cenário de impacto explica tanto a forma alongada de Haumea quanto a existência de suas luas e seu anel.
Em termos de órbita, Haumea leva aproximadamente 284 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Sua órbita é bastante inclinada em relação ao plano da elíptica, o que é comum entre os objetos do cinturão de Kuiper, mas ainda assim adiciona outra camada de complexidade ao estudo desse planeta anão. Haumea nos lembra que, mesmo nos recantos mais distantes do Sistema Solar, a natureza continua a desafiar nossas expectativas. Nesse planeta anão, vemos um microcosmo de história violenta e dinâmica, um testemunho das forças que continuam a esculpir o nosso Sistema Solar, a nossa vizinhança cósmica. A New Horizons foi um projeto ambicioso de lançar uma espaçonave para sobrevoo no planeta anão Plutão e sua lua Caronte. Foi lançada em janeiro de 2006 e se dirigiu para um encontro distante, quase uma década a partir do lançamento. Durante a aceleração, a espaçonave passou da órbita da Lua em 9 horas. Para comparação, a Apollo 11, que pousou na Lua, levou 3 dias. Embora houvesse outras oportunidades de lançamento em fevereiro de 2006 e de 2007, apenas os 23 primeiros dias de 2006 favoreciam um sobrevoo em Júpiter. Qualquer lançamento fora desse período teria forçado a sonda a voar por uma trajetória mais lenta até Plutão, atrasando seu encontro por 2 a 4 anos. O sobrevoo por Júpiter aumentou a velocidade em aproximadamente 4 km por segundo em relação ao Sol, pondo a sonda em uma trajetória mais rápida até Plutão. Como era uma trajetória mais elíptica em relação ao Sol, até outubro de 2011, a atração gravitacional da nossa estrela já tinha desacelerado a sonda em até cerca de 15 km por segundo. Em 2014, a nave estava a uma distância de 32 unidades astronômicas, a medida de distância da Terra ao Sol, ou seja, 4,26 horas-luz, o tempo que os sinais de rádio enviados da Terra demoram para chegar à espaçonave. Ao chegar ao fim de uma jornada de 9 anos e meio nos confins inexplorados do Sistema Solar, a sonda perdeu contato com a Terra durante angustiantes 81 segundos. A sonda não carrega a quantidade de propelente possível para entrar em órbita em Plutão. Eles só tinham uma chance. Mas apesar dos desafios, eles conseguiram virar a câmera na hora certa. Ufa, hein? Já pensou? A primeira descoberta sobre Plutão pela sonda New Horizons foi realizada muito antes mesmo de se chegar próximo ao planeta anão. A existência de um número maior de luas do que se esperava. Quando a sonda deixou a Terra em 2005, imaginava-se a existência de 3: Caronte, a maior delas, Nix e Hydra. No entanto, à medida que foi chegando perto, 2 outras foram visualizadas: Stygia em 2011 e Cerbero em 2012. Foi descoberto também que Plutão e Caronte estão travados no efeito de maré, o que faz ambos mostrarem sempre a mesma face um para o outro. O sobrevoo do planeta anão aconteceu em julho de 2015, com a sonda passando pelo ponto mais próximo da superfície a cerca de 12.000 km de distância. Outra informação sobre as características do planeta anão foi a atualização do seu tamanho, que é um pouco maior do que se calculava, o que se deve a distorções de imagens com maior distância. Assim, o seu diâmetro exato é de 2.370 km, colocando na liderança em termos de tamanho entre os planetas anões, com 30 km a mais em relação a Eris, o segundo colocado. Com as imagens obtidas pela New Horizons, também se verificou que Plutão possui um relevo acidentado, marcado pela presença de caldeias montanhosas. Plutão também tem uma atmosfera. Se algum dia estivermos lá, ao olhar para cima ao meio-dia, veremos um céu azul. Algumas horas após o encontro, a New Horizons se virou para o interior do Sistema Solar e enviou uma mensagem única: missão cumprida. E continua sua viagem até hoje.
A NASA aprovou uma missão estendida e a espaçonave deverá ir mais longe, no cinturão de Kuiper, a pelo menos 1 bilhão de quilômetros além da órbita de Netuno. Mas essa é uma história para outro vídeo. A proposta do Universo Simples é justamente essa: compartilhar o que a ciência e a astronomia já descobriram, de forma simples, acessível e sempre conectada aos grandes mistérios do universo. Se você gostou desse vídeo, dá uma passada no canal. Temos playlists organizadas com temas como sondas espaciais, luas do sistema solar, sistemas estelares e muito mais. Vale muito a pena conferir. Ah, e não esquece de deixar o like, ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar crescendo. Se você tiver algum tema que gostaria de ver por aqui, deixa aí nos comentários. A gente sempre dá uma olhada e vê o que é possível virar novo vídeo. Combinado? Espero que tenham gostado. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Valeu!